Tá? Então, eu coloquei para gravar, tá bom? Aí vocês fecham a câmera aí, tá? Aí, sou a psicopedagoga Rosemary Castro, e aí hoje é a segunda aula que a gente está conversando sobre a importância, né, de nós estudarmos para ajudar a criança que tem dificuldades na leitura e escrita na escola, tá? Então, nós já falamos bastante sobre a consciência fonológica, tá? Que é a importância do professor saber, né, como trabalhar essa parte da consciência fonológica com a criança, tá? E aí, nós falamos aqui, ó, nesse vídeo aqui, nesses slides aqui, escrita sob ditado. E aí depois eu ponho lá no grupo o PowerPoint para vocês, tá bom? O PDF. Então, nós já vimos toda essa parte da consciência fonológica e a gente vai continuar aqui nessa parte aqui, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é essa escrita sob ditado, tá bom? Então, a escrita sob ditado, é importante que o estudante esteja treinado para uma escuta ativa, tá? O que é essa escuta ativa? Tá? A escuta ativa é uma escuta que funciona terapeuticamente. Ela treina e mobiliza os indivíduos rumo às possibilidades que ele precisa desenvolver para esse fim. Então, conforme você vai atendendo a criança, no consultório psicopedagógico, você vai ensinando essa criança também a ter essa escuta ativa. O que é a escuta ativa? Ela começar a prestar atenção no que você está falando, prestar atenção nas consignas, tá? Na demanda do que você está explicando para ela, certo? Então, quais são... Então, antes de realizar a atividade, né, escrita sob ditado, essa criança precisa de prestar atenção, entender o que está falando, entender as consignas, tá? Então, a instrução para a realização dessa atividade. Use, tá? Gente, então, toda essa aula que eu dei ontem e estou terminando hoje, espero eu que não fique só no papel, tá? Espero eu que vocês realmente ouçam e pratiquem, certo? Então, a atividade que eu falei ontem, por exemplo, essa atividade aqui, ó, tá? De crianças que apresentam a leitura de voz alta, né? Então, essa atividade aqui que eu falei ontem, tá? Da importância por exemplo, uma criança que tem muita dificuldade de realizar uma interpretação de texto. Então, essa atividade aqui, leitura em voz alta, é uma atividade, se você ler novamente aqui e fizer com o seu aluno, tá? Eu tenho certeza que você vai ajudar essa criança a desenvolver essa parte dela ter mais facilidade para interpretar um texto, certo? Principalmente crianças especiais, criança com laudo, sabe? Que eu fiz essa atividade com a minha aluna, que tem trissomia 21, né? Cromossomo 21, o que acontece? Ela começou a ter mais facilidade de interpretar um texto, tá? Do que você, de uma maneira lúdica, aí eu pude ajudar essa criança, tá bom? Aí vocês têm que estar revendo lá para estar ajudando a criança. Aí, depois dessa interpretação textual, de uma maneira mais lúdica, aí a gente vem aqui, na escrita sob ditado. Então, vamos tentar entender como que é essa dinâmica, tá bom? Então, use a sequência de palavras interligadas ao tema casa. É um exemplo, tá, gente? Né, para que o estudante possa perceber a relação entre o tema gerador e a multiplicidade de palavras. Então, sempre vai ter que ter um tema gerador. Então, no caso, essa escrita sob ditado, o tema gerador aqui é a casa, tá? Então, a escrita sob ditado deve ser realizada com palavras que estejam ligadas a um tema gerador. Isso possibilita que o estudante comece a pensar na importância da coesão textual e da coerência textual. Então, a escuta seguida da escrita ou de registro é um dos momentos mais difíceis, tá, do tratamento na criança com dificuldade de aprendizagem. Guarde bem isso, tá, gente? Tá? Então, a criança com dificuldades de aprendizagem, ela tem muita dificuldade nessa escuta seguida da escrita.
Por quê? Porque muitas crianças fazem trocas fonológicas, trocas ortográficas, sabe? Então, para elas é difícil. Então, vamos supor um exemplo, tá? Antes de eu começar a atividade, vou pegar um voluntário aqui, certo? Então, a escrita sob ditado é uma atividade bem bacana que você pode estar usando com o seu paciente ou com seus alunos na sala de aula, você que é professor. Então, o tema gerador é casa, não é? Então, vamos ver o que vocês podem falar para mim como tema gerador. Quem quer participar? Porque eu acho que sentar muitas pessoas vai atrapalhar na fala. E aí, pode assim, essa pessoa que não conseguir, aí uma outra pessoa pode ajudar. Então, quem quer ser meu participante aqui dessa dinâmica? Porque, gente, eu acho que fica muito melhor eu escolher alguém, né? Alguém participar e a gente fazer uma dinâmica do que eu ficar lendo aqui, entendeu? Vai ficar muito mais rico, a aula vai ficar muito mais rica, muito mais dinâmica. Então, vamos ver aí, quem que é o corajoso aí? Não tem nenhum corajoso, uma corajosa, não? Ih! Eu acho que só tem pessoas hipossimilativas nesse grupo, não tem ninguém que não seja hipossimilativo. Tem vergonha de participar? Ninguém, gente. Ninguém quer ser meu ajudante? Ninguém está participando, então, não é possível. Cadê o povo? Vou escolher o nome, hein? Olha quanta gente aqui. Tem 20 pessoas. Quem gostaria de participar da atividade? Gente, Tá todo mundo mudo. Tá todo fala mundo assim, mudo, não quero. Hã? Quê, Francisco? Tá Oi? todo mundo mudo, é? Eu acho que o pessoal não Todo está me mundo... ouvindo, não. Tá todo mundo mudo. Tá, mas o pessoal está me ouvindo. Francisco, vai, você, pode ser? É porque eu tô aqui na parte de baixo aqui, tá? E tem pessoa, tem outro. Só se eu sair daqui, ver se dá certo eu sair daqui. A escuta, né? A escuta. A Francimar falou que a bebê dela está chorando. Tem que estar desculpado, Francimar. A Cíntia está travando o celular dela, está desculpada. Vai. Não, o meu tem uma parte aqui embaixo que trava, mas onde eu estou agora não trava, não. Tá super bom. Você quer que eu leia, é? Quer que eu leia, eu vou fazer uma atividade com você, e aí gostaria que alguém ajudasse na hora que você travar, certo? Certo? Então tá. Como é? Então é o seguinte. Na hora que você travar, vou pedir para alguém estar ajudando, certo? Tá, ok. Então, ó, Ok. o que é essa atividade escrita sobre ditado, tá? Então, por exemplo, isso aqui é surpresa. Então, assim, o tema gerador, Francisco, é casa, tá? Então, você vai tentar falar para mim objetos, coisas que tem na sua casa, pode ser também, tá? Tá muito barulho aqui embaixo. Deixa eu sair daqui, tá muito barulho aqui. Deixa eu sair daqui. Só um instante. Você está ouvindo aí o barulho? Fátima, qualquer coisa me chama, hein, Fátima? Pronto, diga lá, o tema gerador é casa, né? O tema gerador é casa. Então, você vai, do alfabeto, pegando o alfabeto de A a Z, você vai falar uma palavra para mim com o que inicia. Por exemplo, na casa, não precisa ser o que tem na sua casa, tá? Pode ser no geral, tá bom? É uma palavra que começa com a letra A, que tem na sua casa. Depois uma palavra que começa a letra B, C, D. Você vai seguindo o alfabeto até a letra Z. Certo? Bem rapidinho, o mais rápido que você conseguir, tá bom? E aí, quando você travar, alguém do grupo ajuda. Então, vai começando. Armário, banco. Espera só um pouquinho. Alguém marca o tempo para mim? Cama. Espera. Cadeira. Birô. Pode ir falando, vai. Na sequência alfabética, não pode pular, tá? Tá. Janela. Não pode pular, né? Não pode pular. Né? Aí, o que acontece? A gente vai falando, aí se fosse na sala de aula, a criança já ia escrevendo, certo? Mas como aqui a gente está no online, então a gente vai fazer só oral. Mas como é escrita, a criança iria já formar uma lista de palavras com tema gerador, entendeu? Então vai. Começa de novo, vai. Começa lá do A, da letra A.
armário, banco, Fala mais alto. cadeira. Peraí, tem que ser na ordem alfabética, Francisco. Oi? Tem que ser na ordem alfabética. Pois armário. Sim. B. Banco. Sim. Cama. Dobradiça. Sei. Estante. Frasco. Garrafa. Vamos embora. O H, deixa eu ver aqui o H. Pode ser coisas que não seja concreta também, não tem problema. Uhum. Você pode falar horas, por exemplo. Horas, né? Horas. Vai, gente, ajuda ele. Palavras com I, que tem na casa. Imã. Isso. Garrafa. Oi? Não, J agora. Vai, rapidinho, Francisco. Janela. Vai. K. Uma volta do barulhento lá. Quilo. Pode ser. M. Livro. Vai. M. Mesa. N. Alguém ajuda? Nata. Ó. Óculos. O quê? Ó? Óculos. Óculos, tá. Ovos. P. Peneira. Isso. Q. Queijo. Queijo. R. Ralo. Não, ele voltou, foi... R, ralo. É a R, né? Rato. S. Sapato. De novo, né? Sapato. Né? G. Tarefa. U. Uva. V. W. Vassoura. W. Tem Wilson. Vai, vamos vendo. W. X. Xícara. Xícara. Y. Difícil, né? Y, né? E Z. A zebra. Y e a Zebra dentro de casa? Só se for uma estátua, né? Então, tá bom, gente. Ó, então, essa atividade é de escrita sobre ditado. Então, aí pode fechar o microfone agora. Obrigada, Francisco. Então, a escuta, seguida da escrita ou de registro, é um dos momentos mais difíceis. Fecharam o microfone aí? Aí, tá? Para a criança não é fácil. Aí, no caso aqui, tem algumas palavras que eu coloquei, tá? Então, quem lê para mim? abajur, banco, campainha, descarga, estante, faca, geladeira, home theater, interfone, janela, quilo, louça, mesa, nabo e ovos. Continuando. Vai. Porta, quintal, rodapé, sofá, televisão, união, varanda, xícara, Yakult, zelo. Aí uma palavra com Y. Yakult. Cadê o W? Acho que eu esqueci de pôr o W aqui, né, gente? Acho que ele não tem. Acho que palavra com W é difícil. Wafer, aquela bolacha wafer. Ah, wafer. Nossa, eu vou colocar o wafer aqui. Ó, antes de iniciar o ditado, procure fazer uma contextualização sobre a casa. Lembre-se de que nas casas há objetos, mas também emoções, sentimentos e situações que envolvem o relacionamento humano. Então, se eu falar união,
felicidade, também eu posso, tá? Aí você tem que explicar para a criança, né? Que também, dentro de casa, tem emoção, sentimento, essas coisas, né? Converse com o estudante sobre tudo isso e depois inicie o ditado. Ao final, faça no quadro uma caixa alta, uma lista, né? Em caixa alta, a lista das palavras ditadas corretamente e peça para os estudantes que tente fazer as comparações entre as palavras escritas corretamente e as que não foram escritas de acordo. Na sequência, os alunos devem proceder às correções. Vocês viram que legal? Deixa eu arrumar aqui, tem um errinho aqui. Então, a criança, ó, quanta coisa você consegue trabalhar. Vi um errinho aqui, gente. Onde que tá? Que tem T. Tem um S a mais aqui, ó. Então, a criança ela vai aumentar o repertório de palavras, certo? Ela vai aumentar o repertório de palavras, né? E no caso, não é para o professor escrever, é para a criança ir escrevendo, fazer uma lista. E depois, logicamente, como as crianças hoje em dia estão com muita dificuldade na leitura e na escrita, certo? Então, certamente vão ter palavras escritas erradas, né? E aí você vai corrigindo coletivamente depois com a criança. No coletivo você vai fazendo a correção. Então, vai ajudar a criança. Isso também, gente, trabalha muitas funções executivas, tá? Então, por exemplo, Francisco, na hora que o Francisco começou a falar as palavras, por que ele fala devagar, tá? Por que está falando... tem pessoas que vão falar bem rapidinho, né? As palavras. Tem pessoas que vão falar um pouco mais devagar. Por quê? Porque está buscando lá na memória de longo prazo dela, lá no hemisfério esquerdo do cérebro, que é o hemisfério da linguagem, está buscando no seu campo semântico, né, as palavras que faz parte do campo semântico casa, faz parte do tema gerador casa. Então, ele está fazendo essa parte também da cognição, ali nesse momento que ele está buscando as palavras, está acontecendo as sinapses, os neurônios estão sendo movimentados, os neurônios estão sendo estimulados na parte científica, né? Que for olhar para o lado científico. Então, uma atividade assim, você está trabalhando várias coisas. Você está mexendo com os neurônios, mexendo com as sinapses. Uma sinapse está mandando informações para outra sinapse, para buscar a palavra que tem a ver, né? Então, muitas coisas vocês estão trabalhando no campo cognitivo e relacionado com as funções executivas dessa criança. Vai trabalhar a ortografia também, né, a parte ortográfica, vai trabalhar essa atenção lúdica, né? De uma maneira lúdica, a criança vai ter uma atenção lúdica ali nesse momento, as crianças vai provocar o interesse no aprender, na aprendizagem. O que mais vocês acham que vai trazer de benefício para essa criança uma atividade assim? O que vocês acham? Quem mais quer? Alguém mais quer compartilhar alguma coisinha, uma fala, alguma coisa ou não? Uma palavra? Eu gostaria de pedir licença para perguntar uma dúvida. O que Pode vocês falar. acham? Quando se faz assim um ditado na sala de aula, ou a criança escreve um autoditado, ou um texto, e ela erra, por exemplo, a palavra de repente, ela escreve tudo junto, ou com 2 R's. Sim. E o professor faz a correção da palavra no texto ou na frase, e a criança reescreve aquela palavra 3 vezes. Será que esse processo está correto ou não? Olha, a minha opinião, tá, gente? Vocês podem dar a opinião de vocês. A nossa língua portuguesa ela é muito difícil, tá? Não é fácil, certo? Mas eu não concordo muito de ficar reescrevendo várias vezes a mesma palavra. Por quê? Porque eu comprei o livro do Arthur Gomes de Moraes, gravem aí, Arthur Gomes de Moraes. Ele, gente, é um bambambam, tá? Quando fala na parte das regras ortográficas. Aí eu acabei comprando o livro dele usado lá na estante virtual, né? Que eu preciso desse livro, porque eu já fiz o Profa, né? Um curso que a gente faz aqui na minha cidade. A gente até está tendo aula agora lá no andar de cima. Então, quando chega no finalzinho do curso do Profa, que é uma formação para professores alfabetizadores, que começa a ensinar o professor a ensinar a criança, né? O professor está preparado para saber
a fase da escrita que a criança se encontra, né? Trabalhar essa parte da consciência fonológica, tudo. E depois, aí no finalzinho do curso, é trabalhado o quê? As regras ortográficas. Então, não adianta você fazer essa criança copiar 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes essa palavra. Você tem que trabalhar com ela as regras ortográficas da língua portuguesa, né? Por exemplo, por que que nós escrevemos com M antes do P e antes do B? É uma regra. E você precisa trabalhar com essa criança, que toda vez que ela for escrever palavras que têm M antes do P e B, se ela consolidou essa regra na memória de longo prazo dela, no córtex pré-frontal, ela nunca mais vai escrever errado. Por que que eu não escrevo palavras com N antes do P e do B? Porque eu guardei essa regra ortográfica, entendeu? E diante dessa regra, existem outras regras. Agora, existem palavras que não existem regras mesmo. O Arthur Gomes de Moraes explica. Tá? Tem palavras que não vai ter regras. Aí vai ser mesmo através de muita memorização. Agora, não é escrita várias vezes a mesma palavra que vai fazer. Eu não concordo muito de ficar escrevendo 3 vezes, da criança escrever várias vezes a mesma palavra. Então, vamos supor, ela escreveu errado a primeira vez, aí você corrige o coletivo por ela, aí depois você faz de novo esse ditado, se ela escreveu errada de novo, você vai... Aí, conforme ela vai... Se ela tiver atenção ali na hora da explicação, ela vai parar de escrever errado, certo? E esse tipo de atividade também vai ajudar. Eu já dei... Oi? Desculpa aqui. Também, se a criança escrever errado, fazer repetir, ela vai virar só um copista, porque se não fizer sentido para ela, sim, ela não compreendeu, vai ficar só copiando certo, mas ela não vai compreender. Então, tem que fazer sentido. Então, às vezes, você mostra algum exemplo, usa o sensorial também, né, para fazer sentido para ela, porque no momento que ela compreendeu, aí ela pode realmente passar a escrever certo, porque ela teve a compreensão. Porque se não fizer sentido, ela pode copiar uma página todinha e ela vai continuar escrevendo errado. Isso, tá? Eu ainda vou preparar essa aula para vocês de regras ortográficas, que eu acho muito importante, tá? O professor saber, o psicopedagogo saber, e aí vocês vão trabalhando com as crianças também, depois, tá? Então, o que acontece? Eu acho que, sim, ao invés de pedir para escrever 3 vezes, 10 vezes a mesma palavra, pede para escrever uma frase, né? Um textinho que você vai encaixar essa palavra no texto ou numa frase. Por quê? Porque aí, pelo menos, eu acho que fica mais lúdico do que pedir para copiar a palavra várias vezes, entendeu? Então, sim. tá. Vocês gostaram dessa atividade? Eu achei joia. Essa então, eu já dei lá no YouTube, tá? Para quem não sabe, eu já dei aula sobre o ditado balanceado, certo? E o ditado balanceado, como a gente está entrando um pouquinho nessa parte da ortografia, a Mogen, né? Até o livro dela não tem mais para vender, estou louca para comprar, uma pena que a editora não... Se der tempo, eu coloco o ditado balanceado aqui para vocês verem bem rapidinho. Aí, o que acontece? Aí, tem lá 50 palavras que você vai digitar para essa criança, certo? Aí você vai conseguir saber aonde que tá os erros delas ortográficos. Aí você estudar as regras ortográficas depois, aí você vai pesquisar aonde que está a maioria dos erros dessa criança, né? Que esse ditado balanceado foi pesquisado com muitas crianças de palavras que fazem parte do cotidiano da criança. São palavras que, a maioria das palavras foram pesquisadas de palavras que fazem a maior parte do cotidiano das crianças. E aí você consegue também observar. Aí você faz o ditado com a criança balanceado, né? E depois de um mês, aí você corrige na lousa. Aí depois de um mês você faz de novo, corrige de novo. Você pode fazer um gráfico, né? São 50 palavras. Aí você pode pedir para a criança responder um gabarito, alguma coisa assim, e você vai vendo se essa criança está evoluindo. Então, lá no livro, né? E nos artigos científicos, que eu peguei mais de artigos científicos, tá? Aí acontece assim, que a criança começou esse trabalho de ditado balanceado no 5º ano, né? Quando chegou lá no 8º ano, a criança não tinha mais erros ortográficos, entendeu? Que foram trabalhadas as regras ortográficas dessas palavras para as crianças. Isso é muito importante também. Aí, a estocagem da informação da memória. As atividades elaboradas visando a melhora no processo de memorização. Então, quer dizer, essa atividade aí, né, escrita sobre ditado, vai ajudando a criança a trabalhar também com essa parte da memorização dela, tá? E aí nessa parte também da dificuldade da leitura escrita, tem a ver muito com a parte da matemática, certo? Então, quando eu falo em formas geométricas,
que são as formas geométricas, né? São princípios para muitos outros conteúdos escolares. O aluno precisa ter boa memorização delas, tá? Assim, qualquer atividade que auxilie nessa tarefa é importante. Há uma prática que chama de ditado topológico, que consiste em ditar um desenho para o aluno. Este desenho, que é o ditado, precisa ser realizado pelo aluno a partir da percepção dele. Caso ele não consiga fazer, é importante o professor ter uma referência ao lado para que ele possa observar e produzir. Então, realizar a atividade por parte, primeiro segue uma lista de referências de imagens que pode ter na folha avulsa que o aluno deverá receber e ficar em cima da carteira enquanto se realiza o ditado topológico. Então, por exemplo, formas geométricas, né? Então, para você realizar o ditado topológico com a criança tem que saber o que é um quadrado pequeno, o que é um quadrado médio e o que é um quadrado grande, tá? Porque não faz sentido você fazer essa atividade com ela se ela não tiver noção de tamanho aqui, tá? O que é um círculo pequeno, o que é um círculo médio, o que é um círculo grande. Sabe o que é legal? Você usar... Olha, eu tenho esse livro aqui que eu trouxe até de dicas para vocês, ó. Pensar é Divertido, do S. Scott. Esse aqui eu comprei usado na estante virtual, né? Onde você trabalha com a criança várias atividades utilizando o quê? Os blocos lógicos, tá? E aí os blocos... Aqui tem os desenhos dos blocos lógicos, tá vendo? Então, com os blocos lógicos, gente, se a criança não tiver noção de círculo grande, círculo pequeno, grosso, fino, alto, baixinho, grande, pequeno. Então, são atividades com os blocos lógicos que vão ajudar essa criança, tá? Então, triângulo, a criança tem que ter uma noção. Triângulo pequeno, triângulo médio, triângulo grande. Então, os blocos lógicos, geralmente, eles vêm com triângulo pequeno, triângulo médio, triângulo grande, quadrado pequeno, quadrado médio, quadrado grande, círculo, né? E aí o retângulo, tá? E você pode pedir para a criança classificar, fazer uma classificação. Aí você vai ajudando essa criança, tá? Então, as formas geométricas, as crianças precisam ser conhecidas da criança para poder realizar o ditado topológico. Depois que tiver essa referência com a criança, o professor começa o ditado topológico. Dá-se ao aluno uma folha em branco e peça-lhe que execute o desenho à medida que você vai ditando os comandos. Segue o exemplo. Então, você vai saber, gente, se a criança tem lateralidade, tá? Se ela sabe o que é direita, sabe o que é de esquerda, tá? Como que está o desenho dela, como é que está o processamento das funções executivas dela, se ela entende comandos, tá? Então, você vai pedir para a criança assim, ó, você dá uma folha em branco para ela, e você vai pedir para ela assim, desenhe um quadrado no centro do papel. Alguém aqui já conhece o ditado topológico ou não? Ou tem gente que nunca ouviu falar? O nome do livro? Ó, esse livro eu acho ele só usado, viu? Alguém já trabalhou com ditado topológico? Não, eu não. Não? Então vai ser legal, porque aí você... Alguém que conhece, já fez? Ó, esse livrinho aqui, você vai achar só na estante virtual, usado. Então, assim, ó. Então, foi o seguinte, gente. Alguém aí tem folha na mão, papel? Tem ou não? Eu não tenho. Eu tenho. Alguém tem um papel aí? Eu vou pegar. Então, pega aí. Ai, eu não consigo... Ah, peraí. Peguei. Pegou? Eu vou fazer com você, tá bom? Aí você vai mostrar depois pro pessoal. Tá? Espera só um pouquinho. Prontinho. Eu vou descompartilhar aqui para você não ver o que está escrito. Tá legal? Tá. Que vai por partes aqui, né? Então vai. Desenhe um quadrado no centro do papel. Ih, tá falhando a fala. Desenhe um quadrado no centro do papel. Um quadrado no centro do papel. Certo. Aí você vai fazer a mesma coisa com a criança depois, tá bom? Tá? Desenhe uma bola dentro do quadrado. Certo.
Ao lado da bola, desenhe 2 triângulos. Prontinho. Acima do último triângulo, desenhe um retângulo. Posso? Pronto. À direita do quadrado do centro, desenhe outro quadrado. Pronto. À esquerda, desenhe o triângulo. Prontinho. Dentro de cada triângulo desenhado, faça uma pequena bolinha. Não entendi. Dentro de cada triângulo desenhado, faça uma pequena bolinha. Pronto. No canto da folha de papel, faça 3 pequenos quadrados. Qualquer canto? É, Não entendi. aqui não fala qual, então você pode fazer qualquer canto. Falhou. O que eu vou fazer? No canto da folha do papel, faça 3 pequenos quadrados. Tá. Pronto. Aí, agora você vai mostrar seu desenho pra gente. Meu Deus. Será que dá pra gente ver? Ai, que pena, tá tão escuro. Deixa eu ir na claridade aqui. Tá vendo? Não consigo ver muito, que pena. Ah, põe lá no grupo. Você tá em qual grupo? Tô de estudos lá. Deu Tá? pra ver? Tira uma foto, põe lá pra gente. Tá, mano. Vocês têm como anexar aqui no chat? Não sei. Então, gente, ó, tem uma atividade dessa, tá? Você vai trabalhar um monte de coisa com essas crianças. Só que, assim, existem, tá? Outros tipos de ditado topológico, sem ser esse, tá? Tem outros também, que você manda desenhar uma casa, uma árvore do lado direito, uma árvore do lado esquerdo, um triângulo, um traço no meio da folha. Existem outros tipos também, tá bom? Então, ó, quando a criança terminar de realizar todos os desenhos, repasse com ela todas as orientações. Caso ela não tenha cumprido corretamente as orientações, repite e tente várias vezes, até fazê-la perceber o que se pede. Caso a criança perceba que errou e queira consertar, deixe-a fazer, inclusive, em outra folha branca. Às vezes, a criança faz desenhos, eles ficam muito juntos, apertadinho. Nesse caso, se ela refazer tudo, com novas orientações, repita. Então, aí você vai trabalhando com ela a questão de lateralidade, tá? Direita, esquerda. O reconhecimento das... Agora já é outra atividade, tá bom, gente? Agora vamos falar sobre as cores, tá? Aí já mudou. Certo, pessoal? Estão comigo? Quem está comigo, bate uma palma. Sim. Então tá. Agora cores, tá? Então, aquele é o modelo de ditado topológico. Só que assim, a gente tem outros modelos, tá? O reconhecimento das cores é algo muito difícil para algumas crianças com dificuldade de memorização. Sabemos que essas dificuldades de compor e manter a memória de longo prazo acabará por determinar também algumas dificuldades no processo de ler e escrever. Olha para vocês verem, gente. Por isso aquele teste Stroop, é muito legal para vocês realizarem com seus aprendentes, tá? A criança tem que estar alfabetizada também, porque aquele teste lá, tem hora que você vai precisar de ler, né? Então, aí pelo menos você sabe também trabalhar essa parte das cores, né? Então, vamos embora. Assim, as atividades de reconhecimento, seja de cores ou de formas geométricas, ajudam muito. Aí tem um errinho aqui. Peraí, já vou arrumar. Depois eu não acho, sabe? Ajudam muito, tá? A criança no trabalho do estímulo da memória. São atividades auxiliares que irão desencadeando um processo de estimulação, que irá, a curto prazo, dar resultados satisfatórios maiores. Aí, gente, então, é importante trabalhar com memórias... Tem várias atividades. Já viram aquelas atividades? Aqui eu não deu tempo de eu colocar aqui, né?
aquelas atividades de memória, que a criança que trabalha com cores, já viu aquela que tem os pomponzinhos, sabe? Tem os pompons coloridos, e aí tem uma sequência de cores, a criança tem que pegar com a pinça, tá? E colocar uma cor de acordo com a sequência que está na atividade. Então, são esses tipos de atividade que é legal você usar com a criança também, para trabalhar essa parte das cores, tá? Sequência numérica. Quando a criança consegue reconhecer e nominar tais números, no emaranhado dos demais, podemos saber que estamos no caminho certo, da memorização e do reconhecimento dos números. As reflexões, as certezas da criança irão aumentando, pois irá ajudar em muito o processo de formação da memória para a leitura e compreensão da fala. Vocês viram a importância? Olha só, né? Na aprendizagem dessa criança, uma coisa está elencada com a outra. Então, se a criança ela consegue nominar, né, reconhecer os números, memorizar os números, também vai ajudar também essa criança na formação da memória, da leitura, da compreensão da fala. Olha para vocês verem, né? A sequência numérica de números dita na oralidade ajuda não só a criança a melhorar o desenvolvimento da fala, mas também auxilia no reconhecimento e no processo de nominação deles, tá? Trata-se de uma atividade que tem por finalidade levar a criança a perceber os números de base 10. A nominação visual de números, esta atividade consiste em possibilitar à criança o reconhecimento visual de números, pois sabe-se que, sem esse reconhecimento, não é possível trabalhar grafemas, quantidade e traço. Para a execução dessa atividade, espera-se que o professor apresente o cartão contendo todos esses números e a criança siga nominando-os, tá? Então, o tempo total para a realização não poderá exceder de 3 minutos. O professor deve repetir essa atividade até que o tempo possa estar próximo dos 3 minutos. Repetir à vontade. Usar outra sequência de números para diversificar a atividade. A nominação visual de números. Essa atividade consiste em possibilitar à criança o reconhecimento visual de números, pois sabe-se que sem esse reconhecimento não é possível trabalhar grafemas, quantidades e traços. Para a execução dessa atividade, espera, então, esse aqui já coloquei em outro PowerPoint, gente. Só deixa eu arrumar, tá? Porque o que acontece? É esse aqui, né? Se eu não arrumar agora, depois eu esqueço. Agora eu estou fazendo assim, estou arrumando na hora que eu dou aula. Tá? Aí o que acontece? Isso aqui é um tabuleiro para atividades de nominação visual de números. Quem que gostaria de participar comigo? Vai, pessoal. Vamos embora, ajudando aí. Quem quer participar? Vocês são muito indecisos, hein? Tô triste. Vamos lá, eu participo, Rose. Quem que é? Luísa. Tá, Luísa. Então, ó, eu vou marcar 3 minutos. Como é que eu não sei cronômetro aqui? Alguém tem um cronômetro? Aí eu consigo marcar que tá gravando. Vai. Luísa, em 3 minutos você vai nomear os números para mim, tá bom? Da esquerda para a direita, né? Então, vamos embora? 1, 2, 3, já. 7, 8, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 9, 2, 4, 9, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 5, 3, 7, 1, 5, 2, 4, 7, 8, 9, 6, 3, 5, 6, 4, 4, 2, 5, 7, 1, 8, 9, 6, 3, 5, 4, 8, 7, 3, 5, 4, 8, 6, 5, 7, 4, 1, 2, 3. Parabéns! É isso? Tá, você fez em menos de 1 minuto. Bom, tá, ok. A sua memória está muito boa, sua memória de nomeação visual de números. Alguém mais quer participar? O Francisco, vamos ver o Francisco, você vai fazer rápido assim. Francisco, sua vez. Vai, Francisco. Só um instante. 7, 8, 3, 5, 4, 1, 2, 6, 9, 2, 4, 9, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 5, 3, 7, 1, 5, 2, 4, 7, 8, 9, 6, 3, 5, 6, 4, 4, 2, 5, 7, 1, 8, 9, 6, 3, 5, 4, 8, 7, 3, 5, 4, 8, 6, 5, 7, 4, 1, 2, 3. Nossa, parabéns, está de parabéns, gente.
Só que, assim, vocês fizeram rápido essa atividade, porque vocês já têm uma percepção de nomeação visual de números rápida, tá? Mas vocês pegar crianças na clínica, que vão ter muita dificuldade de nomear esses números, vão nomear errado, no lugar do número vai falar outro número, tá? Então, assim, se a criança errar muito, tá? Então é legal você ter tipo assim, plastificar, né? Ter um tabuleiro desse plastificado e depois você anotando alguma coisa assim, o número que a criança erra. Eu acho que é legal você ter 2. Gente, eu sempre acho assim, sabe, uma atividade desse jeito, o certo é gravar. Não precisa gravar o rosto da criança, grava só ela falando. Por quê? Né? Porque aí você depois consegue rever essa gravação e observar onde que ela errou, porque a atividade é muito rápida. E às vezes fica muito rápido também para a gente observar onde a criança errou, entendeu? Então, isso aqui, gente, são pré-requisitos. É um tipo de pré-requisito para alfabetização também, tá? Aí tem outros tabuleiros com outros números, tá? E aí, agora, voltando, nós vamos falar um pouquinho agora sobre a pseudopalavras. O que é pseudopalavras? Vocês sabem? Quando eu falo pseudopalavras, o que é São isso? palavras que não têm sentido, não têm significado, não existem. Isso, palavras que não existem. E então, quase todos os testes incríveis, né, da Memnon tem atividade de pseudopalavras, tá? Então, essa atividade tem como finalidade apenas o treino da pronúncia dos fonemas. As crianças têm uma quantidade muito grande de problemas em soletrar ou em dizer palavras com encontros consonantais específicos. Dessa forma, a pronúncia de palavras falsas irá ajudá-la muito no trato e no desenvolvimento da língua de uma forma global. Vocês entenderam por que na maioria dos testes tem a parte da pseudopalavras? Tá? O professor deve dizer a palavra falsa e a criança irá repeti-la na sequência, tentar várias vezes. Caso a criança tenha dificuldade, é um ponto importante dessa atividade. Só que, assim, no teste, gente, aí não pode, tá? Se for um teste quantitativo, você não pode ficar repetindo várias vezes, tá? Só na intervenção, tá? Leitura de pseudopalavras. O professor deve mostrar à criança os quadros onde são apresentadas sequências de falsas palavras, para motivar a criança a fazer a leitura paulatinamente de todas as pseudopalavras em voz alta. Proceda dessa forma até que a criança consiga pronunciar cada uma das apresentações. O objetivo dessa intervenção é avaliar até que ponto a criança tem destreza fonoarticulatória para pronunciar sílabas, palavras e principalmente junções mais elaboradas, como dígrafos, por exemplo. Tempo de execução total da atividade é de 5 minutos, tá? Quem quer participar para mim? Vai, lê para mim as palavras. Quem lê? As pseudopalavras. Faz o seguinte, eu vou falar e a pessoa vai repetir. Ajuda aí, Francisco, porque o pessoal é muito indeciso desse grupo aí. Vai, Francisco. Brolho. Repete. Vai. Mais rápido. Cadê o povo? Eu repito, Rose, vamos Então lá. vai. Brolho. Brolho, Macote. macote, Filato. filato, Correla. correla, Lipeda. lipeda, Melota. melota, Sadote. sadote, Quedote. quedote, Dorila. dorila, Gosguta. gosguta, Pedando. pedando, Danvi. danvi, Filato. filato, Laboros. laboros, Denva. denva, Canca. canca, Budifa. budifa, Letinda. letinda, Jovago. jovago, Goranva. goranva. Então, esse tipo de pseudopalavras tem na maioria dos testes, tá, gente? Então, o que acontece? Não essas, né? Tem outras. Aí, muitas crianças vão errar na repetição, tá? Então, essas crianças, elas são crianças que geralmente fazem trocas fonológicas, crianças que pode ser uma possível criança com hipótese de uma dislexia, tá? E assim por diante. Teria que estudar mais aprofundado de artigos científicos para vocês entenderem um pouquinho mais, tá? Agora, uma outra atividade que é importante para a criança é o conhecimento de letras e dos traços, tá? Os traços da língua portuguesa são definitivamente mais simples
que de outras línguas, como o mandarim, por exemplo. No entanto, isso não é critério para livrar... Está errado aqui, já vou arrumar também. Ai, gente, desculpa, acabei descompartilhando. Só deixa eu arrumar aqui rapidinho. Agora eu perdi onde eu estava. Ai, deixa assim mesmo. Eu compartilhei sem querer, porque eu estava conseguindo arrumar sem... Aqui. Aqui já foi, né? Aqui achei aqui, ó. Aí eu falei, se eu não arrumar na hora, depois... Então vai. Livrar nossos alunos de se deparar as dificuldades de execução deles. Há também uma multiplicidade de traços e letras que compõem o alfabeto. Então, há também... Tá. Isto acaba dificultando ainda mais para o aluno que apresenta dificuldades. Para a criança ter um bom traço da letra, é preciso considerar uma série de fatores. Quais são? Quando a criança não tem coordenação motora fina, não tem como ter uma letra legível, tá? Então, se você perceber que o seu aluno não tem boa coordenação motora fina, você precisa trabalhar com ele muito essa parte sensorial, grafomotricidade, tá? Bastante coisa aí que a gente tem que trabalhar. Nesse caso, é preciso muita atividade psicomotora antes de dar a ela o traço para executar, tá? A letra é um traço da personalidade. Alguns alunos a terá eternamente para executar. A letra é um traço da personalidade, né? Alguns alunos terá eternamente garranchada também. Com os alunos que apresentam dificuldades, primeiro se trabalha em folhas sem linhas para não lhe causar desgaste até que a letra ganhe forma. E depois da forma, trabalhar o tamanho dela. Olha para você ver como que é, né, gente? E geralmente isso não acontece, né, nas escolas, tá? Depois que a letra ganhar forma e o tamanho e já estiver menor, trabalhar em espaçamento duplo entre linhas para que a diminuição seja gradativa da letra até chegar ao tamanho ideal. Então, a criança que tem a disgrafia, né? Disgrafia, ela vai ter... Porque eu tenho a disgrafia e a desortografia, sabe? Então, as crianças vão ter muita dificuldade para... Aí você tem que trabalhar isso aqui até a criança, né? Então, assim, você não pode ir direto para a caligrafia. Caderno de caligrafia para essa criança é um trauma, entendeu? Então, as crianças que têm dificuldade nos traços das letras, principalmente crianças do AE, viu, gente? As crianças do AE têm esse público, autistas, crianças autistas têm muita dificuldade em traçar letras, tá? Então, você precisa trabalhar toda essa parte para depois ir para um caderno de caligrafia com essa criança. Travou? Eu acho que travou. Ela não está mais aqui, não. Acho que a Rose caiu, viu? Mandar uma mensagem para ela no grupo lá, de repente ela não está nem sabendo. Mas continua gravando aqui no Vale Cursos. Normal. Já botei lá para ver se ela vê o grupo lá, né? Sim, ela volta. Melhor. Eu mandei no PV para ela, mas acho que ela não visualizou no WhatsApp. Às vezes Botei lá acontece no grupo também. não percebe. Vamos aguardar ver se ela retorna.
A internet dela pode ter caído também, gente. Ela pode até estar vendo e tentando reiniciar. Ah, entrou.